Olá, minha gente boa, gente amiga. Nós estamos voltando para mais um programa Caminhos do Produtor. Passado um tempo, essa pandemia, a gente fica recolhido e nada de o que se pede é sair de casa, como também de aglomerações. Então nós estamos seguindo, sempre usando a máscara. Eu tirei agora porque estou no estúdio, mas estamos aqui e vamos assim falarmos de assuntos interessantes. Um dos assuntos que muito tem dado o que falar é sobre incêndios no Pantanal. Bom, a Acrisur, inclusive, ela emitiu uma nota pública, que daqui a pouco eu vou fazer a leitura para fazer em seguida um comentário. É claro, sempre houve incêndio no Pantanal. Não é de agora. É que agora a seca aumentou muito, a massa volumosa de vegetais secos, isso por até, vamos dizer, curto-circuito ou por um descuido de uma pessoa, pode provocar o incêndio. Incêndio que eu não acredito que seja de propósito, porque ninguém é louco para fazer um dano tão grande quanto este, né? Mas hoje, já depois de alguma chuva na região, o incêndio já quase não existe, mas não quer dizer que acabou. Eu quero agora apresentar, com todo respeito, a minha opinião por trás da nota. A grande mídia fala sempre em animais atingidos, sejam silvestres ou gado ou não. Em meio ambiente, fala-se nos corichos, nos rios, mas não está falando e nem tem se preocupado com a população do Pantanal, as pessoas que moram lá. Porque o homem pantaneiro é o que de cátedra conhece bem a história e a situação em que vive no Pantanal. Então eu acho, e até já me expressei a esse respeito, que antes de mais nada, devêssemos fazer um comitê para estudar e debater assuntos do Pantanal com os pantaneiros, na grande maioria. Que eles é que podem opinar melhor a respeito. Muito bem, dito isso, eu vou ler a nota. Uma nota simples, objetiva, mas que a Acrisur, que nunca fica em cima do muro, emitiu e eu faço a leitura. A Acrisur, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, vem a público, através da presente nota oficial, esclarecer que muito antes de começarem os focos de incêndios no Pantanal de Mato Grosso do Sul, vem trabalhando ativamente para encaminhar o atendimento com urgência e presteza, principalmente nos projetos de construção e recuperação de estradas vicinais e pontes na região, como também todo o apoio na área técnica. A entidade lamenta profundamente o ocorrido na questão dos incêndios e suas consequências, algumas delas irreparáveis, e até informa, outros sim, que vem discutindo soluções junto à CEMAGRO do Mato Grosso do Sul, uma vez que o presidente aqui que vos fala, da entidade, é membro titular do CEPA, Conselho Estadual de Políticas Agrícolas
e agrárias. É certo que a fauna e a flora foram destruídos em parte ou em grande parte pelo fogo. Inclui-se entre essas consequências irreparáveis, mas nada se pode comparar às perdas sofridas pelo homem pantaneiro, cuja presença na região data de mais de 300 anos e sempre desenvolveu suas atividades no mais perfeito equilíbrio com aquele ecossistema, garantindo sua preservação em proporções próximas até a 90%. Assim, se comparada a Acresul a outras entidades, que são também representativas do setor agropecuário, se conclui que esta associação jamais deixou de olhar com tanta atenção para todos os setores rurais, principalmente o pantaneiro. Estamos vigilantes e atuando para auxiliar na equação deste grave problema que assola o Pantanal, mas que seja viabilizada uma solução eficiente e na mais brevidade possível de tempo que o caso requer. Então, essa nota foi publicada no dia 17 de setembro, assinada por este que aqui a leu, é o presidente da entidade, da nossa Acresul. Muito bem. A União, quer dizer, o governo federal, sobre o assunto, homologou uma situação de emergência em Mato Grosso do Sul e combate às queimadas passaram a ganhar mais reforços, tá? Pela gravidade da situação das queimadas no Mato Grosso do Sul, menos de 6 horas após o governador, nosso amigo Reinaldo Azambuja, assinar o decreto declarando situação de emergência no estado, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, homologou o decreto estadual. O decreto de reconhecimento foi publicado no dia 14 de setembro em edição extra do Diário Oficial da União. O repasse vão custear transportes, combustível e locação de aeronaves. Além disso, foram elaborados vários planos de trabalho para acelerar o processo de aquisição do material necessário ao combate aos incêndios. Com a medida da Defesa Civil Nacional, o governo de Mato Grosso do Sul passou a ter o acesso a recursos da União para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais à população e recuperação de infraestruturas públicas danificadas. Tá bom? Então, o decreto que é estadual passou a ser acolhido pela Defesa Civil Nacional. Assim, o governo federal passaria a auxiliar com recursos essa frente para atender a questão do Pantanal. Tenho outra informação a dizer que também é importante. A grande mídia, sempre divulgando que o Pantanal pegando fogo, ao que parece estava tudo incendiado, prejudicou em grande parte o movimento das pousadas e hotéis fazendas na região do Pantanal, que não foram atingidos, nenhum deles, pelo fogo, pelas queimadas. Então, estou lembrando aqui, por uma questão de justiça, ao contrário do que possa parecer, as queimadas recentes que vêm afetando parte do Pantanal e causando a destruição de grandes áreas de fauna
e flora não afetaram a região pantaneira de pousadas e hotéis, fazenda, né? Hotéis já bastante conhecidos pelo movimento de turismo, aqui no Mato Grosso do Sul. Isso porque os focos de incêndio estão localizados no Pantanal do estado vizinho, que é o Mato Grosso, e em parte da Serra do Amolar, no extremo norte de Mato Grosso do Sul. Pousadas consultadas pela própria produção deste programa estão com reservas fechadas até o fim do período da pesca, por exemplo. Há focos de incêndios, a maioria controlada, mas há também muita confusão de informação envolvendo o Pantanal de Mato Grosso e o de Mato Grosso do Sul. Os focos registrados em Mato Grosso do Sul estão longe dos locais visitados por turistas, no mesmo e nas mesmas condições, assim dessa desinformação que atrapalhou e atrapalha o setor que está trabalhando para esclarecer aí o trajetório e a vida turística. Portanto, não é justo que se faça propagar aquilo que não acontece. Tá? O Brasil é vítima de desinformação sobre o meio ambiente, foi o que disse o presidente Bolsonaro na ONU. Eu paro um pouco as leituras para conversar com vocês. Pantanal. O nosso Pantanal, uma riqueza que nós temos já com toda a informação ocupada pelo homem pantaneiro há mais de 300 anos. Ninguém mais do que esse fazendeiro, esse pantaneiro, sabe conviver e sabe resolver a questão do Pantanal. No entanto, a grande mídia começa a bater, falar e maldizer, mas nunca lembra de ouvir, né? Criar aí um fórum, criar aí um entendimento entre os produtores que são proprietários no Pantanal ou que são ocupantes no Pantanal. Eles devem e teriam que ser ouvidos. Não adianta ficar lamentando que a onça pintada queimou, que o tatu morreu, que o carandá pegou fogo. Tudo isso é lamentável, mas muito mais do que isso é a presença do ser humano, é a pessoa. Essa pessoa deve ter, por primazia, o desejo de falar como de ser ouvida. Então, eu fiz aqui um preâmbulo, li a nota, informei também sobre a propagação maledicente da história de que pousadas e hotéis, fazendas, estavam sendo prejudicados pelo fogo. Não é verdade. Aqui no Mato Grosso do Sul não existiu um caso de uma pousada ou de um hotel fazenda danificado pelo incêndio. Então vamos parar com isso, não vamos prejudicar mais o setor, além do que a pandemia já prejudicou. O pessoal precisa trabalhar, precisa ganhar o seu dinheiro para poder garantir suas despesas e pagar suas contas, tá bom? Então eu disse isso e agora vou entrar na questão que eu disse do presidente Bolsonaro ter falado, feito um discurso muito bom, na minha opinião, na ONU. E ele, entre outras coisas, lamentou que a grande mídia, totalmente desinformada, continua batendo e falando em Amazonas e em Pantanal. Eu até, antes de ler, vou dizer uma coisa. Eu não acredito que na Amazonas aconteça algo que a Europa e que outros países estejam preocupados, a não ser
com a questão do solo e subsolo. Não é madeira, não é vegetação, não são os índios e nem animais. Quem está dizendo sou eu. São os diamantes, o ouro e outros metais preciosos que o solo brasileiro possui. Porque se fosse só a questão de árvores, eles podiam então reflorestarem suas áreas devastadas lá pelos anos. E estaria tudo resolvido, mas não é isso. É muita riqueza que tem no solo e subsolo do Amazonas e de toda a Amazônia. De forma que Bolsonaro, muito preparado, inteligente, já percebeu isso há muito tempo. Ele está dizendo, o Brasil é vítima de desinformação sobre ambiente, diz Bolsonaro à ONU, né? O presidente Jair Bolsonaro disse em discurso na abertura da ONU que o Brasil não mede esforços para preservar sua natureza e que as queimadas na Amazônia e no Pantanal não estão fora do controle. Ele também afirmou que o Brasil é vítima de uma ação internacional de difamação na área ambiental motivada por interesses comerciais de outras nações. O presidente brasileiro usou o discurso lá na ONU para acenar aos investidores internacionais. Disse que o atual governo quebrou a a tradição protecionista do Brasil e defendeu acordos comerciais com todas as nações. Também destacou que o país realizou reformas que melhoraram o ambiente de negócios. E Bolsonaro não deixou de dizer que o Brasil avança produzindo com sustentabilidade alimentos para todo o mundo. Agora eu vou parar um pouco para perguntar e para refletir. Eles estão querendo dizer que se o Brasil não cuidar melhor ainda do seu meio ambiente, eles vão deixar de comprar a nossa produção de alimentos. Então estão querendo dizer o quê? Que vão passar fome? Eu duvido. Experimente quem quiser. Você pode ter um caminhão de dinheiro e eu só tenho um prato de comida. Vão passando o tempo e a hora. Vai chegar um momento que você me entrega o caminhão de dinheiro por esse prato de comida. Isso é o que o Brasil tem, a comida que o mundo não produz. Mesmo que hoje esteja existindo uma briga política internacional entre Estados Unidos e China e vice-versa, isso não quer dizer que o Brasil esteja prejudicado. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Não adianta fazer boicote, não adianta fazer ameaça, porque somos nós que alimentamos, além do nosso povo, grande parte do mundo. Então não acredito nesse tipo de falácia. Até porque nós, mais do que ninguém, cuidamos muito bem do nosso meio ambiente. Não existe motivo algum para se fazer essa advertência. Bom, eu vou ler mais alguma coisa. Quando eu disse que hoje eu sou conselheiro do Conselho de Política Agrícola e Agrária, a Semagro, que é a Secretaria do Estado, reativa e imposta novos membros do Conselho de Políticas Agrícolas e Pecuárias. Em reunião virtual realizada no dia 17 de setembro, o secretário de Estado da Semagro, o Dr. Jaime Verrucchi,
deu posse aos novos membros do Conselho Estadual de Políticas Agrícola e Pecuária, o CEPA. O órgão tem caráter consultivo e deliberativo, sendo a instância próxima e máxima na tomada de decisões que envolvam a agricultura e pecuária no Estado. Criado em dezembro do ano passado, o CEPA estava paralisado e foi agora reativado com a posse dos novos conselheiros. A Acrisul é representada por seu presidente, Jonathan Pereira Barbosa. Na mesma reunião, o superintendente de Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar da Semagro, Rogério Beretta, apresentou ao colegiado o projeto ProPeixe, que foi aprovado por unanimidade. Muito bem. O secretário Jaime Verruc fez uma retrospectiva do desenvolvimento da agropecuária no Estado e citou os principais marcos, como planos, programas e projetos implantados em desenvolvimento, como o Cadastro Ambiental Rural, o SIGA-MS, Precoce MS, Leitão Vida, Pó Orgânico, Carne, Carbono Neutro, ProPeixe, dentre outros. Então foi muito bom. Nós fomos designados, colocamos nossas preocupações como conselheiro, onde eu disse que nós temos que cuidar com prioridade das questões de consumo interno, para depois de garantido esse consumo, levarmos os produtos à questão nacional e internacional. Como nós estamos aí vendo, por exemplo, a questão do arroz, né? O arroz, houve aí uma correria em cima, e a China entrou no meio, e por isso atrapalhou grande. E até ironicamente, num programa de televisão, na Globo, sempre a Globo, pela manhã, a senhora comunicadora Ana Maria Braga, ela entrou em cena com um colar de arroz, né? Como querendo tirar sarro de que o arroz está mais caro do que joia. Arroz sempre foi uma joia para quem trabalha e produz, como também para quem alimenta-se do arroz. Agora, irônica querer ser essa senhora de televisão em plena pandemia com o arroz é brincadeira de mau gosto. Colar de arroz na Globo é o adereço da mídia desinformada, eu coloquei assim. A apresentadora da Rede Globo, Ana Maria Braga, usou, alguns dias atrás, um colar e brincos feitos de arroz. Segundo ela, era para protestar contra o preço do grão, que em virtude da escassez e da demanda, chegou a ter a venda limitada em alguns estabelecimentos. Eu paro aqui para dizer o seguinte, está na cara. Por quê? Estando difícil, todo mundo achou de fazer o estoque em hora errada. Quem comprava 3 pacotes de 5 quilos passou a comprar 5, 10. Com isso, a corrida foi grande. A grande pergunta é se a apresentadora tem conhecimento do porquê está protestando, já que o padrão global de alguns globais é ignorar a raiz do problema e quando se aventura a criticar sem conhecimento de causa. Não se faz ironia com a pandemia. Repito, não se faz ironia com a pandemia. As razões são do mercado atual, como o aumento nas exportações brasileiras e a valorização do dólar ante ao real, e também a pressão doméstica. O pagamento do auxílio emergencial impulsionou um aumento de consumo e até no estoque. É fácil insinuar que o causador do problema
é o campo, quando não é verdade, pois é justamente o campo quem produz. A apresentadora deveria protestar contra a insuportável carga tributária no preço dos combustíveis, a precária infraestrutura de transporte e o alto custo de produção e a baixa de lucratividade do campo. Há quanto tempo esse povo produz e ganha-se muito pouco? Bom, nesse primeiro bloco, eu conversei com vocês alguns pontos que eu voltarei até delongar no segundo bloco, tá? Por enquanto, paramos aqui para os nossos comerciais. E voltamos com o nosso programa Caminhos do Produtor. Eu tinha até mandado fazer uma nota pela minha assessoria com relação ao que estava acontecendo ali na repartição da Agenfa, porque lá na Iagro teve uma funcionária, evidente, entre tantas, que testou positivo contra a Covid-19. Isso há mais ou menos um mês. Então aí a administração interna resolveu diminuir o número de funcionários. Com isso, pediu para os funcionários da Agenfa procurarem um outro local para atenderem. E eles foram, então, pelo seu chefe, levados até a sede de um posto fazendário na Avenida Fernando Correia da Costa. Isso, provisoriamente, seria por uns 10, 15 dias, no máximo. Só que, passado já 2 meses, nada aconteceu. Não mandaram fazer voltar os funcionários da Agenfa que ficam ali para cortar notas para os produtores que vão na Iagro para tirar ali a autorização e tudo mais. O que eu fiz? Não podia ficar desse jeito. Imediatamente, ao saber, entrei em contato com o nosso secretário de governo, doutor Eduardo Riedel, como também o secretário de Fazenda, doutor Felipe, e o presidente da Iagro, doutor Daniel. E expôs a nossa preocupação da Acrisul não poder estar com atendimento capenga, né? Em falta com o produtor. Imediatamente, eles se excusaram e me prometeram voltar todo o movimento normal até o dia, e será no dia 1º de outubro. A data marcada para eles voltarem lá para a sede do Iagro e começarem o serviço. Então, eu fiz aqui uma nota dizendo: a Agenfa voltará a atender na Iagro do Parque, a Acrisul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, através de tratativas feitas junto à Iagro MS e à Secretaria de Fazenda, obteve a garantia de que o apoio técnico da Agenfa, que atuava junto à Iagro no Parque de Exposições, Alcídio Coelho, em Campo Grande, retornará suas atividades a partir do dia 1º de outubro, no mesmo local, com os mesmos funcionários onde funcionava antes de ser suspenso. O serviço havia sido, como disse, paralisado em função de que uma funcionária do órgão contraíra a Covid-19. Agora, com a garantia da Iagro e da Secretaria de Fazenda, foram adotados todos os protocolos sanitários e para o bom funcionamento total de apoio técnico, tão necessário para o cumprimento das obrigações fiscais pelos produtores rurais. Bem,
Alguém poderia me dizer, por um outro lado, onde anda a nossa ministra? Eu diria, trabalhando e muito. Olha, eu vou dizer sem exagero, eu não me lembro de um Ministério da Agricultura estar tão empenhado e trabalhando tanto quanto agora com a ministra Tereza Cristina. Não é porque ela é daqui, não. É porque ela é realmente competente. É muito trabalhadora. Aqui, ministra Tereza Cristina enaltece no STF o agronegócio sustentável. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, ressaltou em audiência pública promovida pelo STF, ou melhor, STF, a importância de aliar a produção agrícola e o desenvolvimento sustentável. A agropecuária nacional está intimamente ligada ao meio ambiente. A sinergia entre a natureza, as técnicas produtivas e o homem do campo é justamente o que faz do Brasil uma potência ambiental. Foi o que disse a ministra e a gente assina embaixo. O Brasil é um dos únicos países do mundo capazes de responder simultaneamente a dois dos grandes desafios globais, isso das próximas décadas: garantir a segurança alimentar e conservar o meio ambiente. Olha que não é fácil, mas ela comunga deste binômio e garante a parada. A audiência pública foi para debater o funcionamento do Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima. Tereza Cristina lembrou que em pouco mais de 50 anos, investimentos em pesquisa, que são as pesquisas científicas, e avanços tecnológicos permitiram o desenvolvimento de uma agricultura moderna e produtiva no país. Nesse período, enquanto a produção de grãos cresceu 425%, eu repito, cresceu 425%. A área plantada aumentou só 43%. Será que é fácil conseguir isso? Só com muita competência e com muito cuidado e respeito a tudo que o agronegócio merece é que se consegue chegar a esse ponto. Parabéns, ministra Tereza Cristina, a senhora que não pôde viajar com o presidente Bolsonaro para o Mato Grosso, porque a senhora estava aguardando o resultado do exame da Covid-19, a senhora merece, de todos nós aqui no Agro Brasil, no programa Caminhos do Produtor, de toda a população e produtores do Estado, os cumprimentos e os votos de felicitações. O programa Precoce MS completa 4 anos. Vocês lembram que no ano passado, eu andei conversando, depois de ter conversado durante a campanha política com o governador Reinaldo Azambuja, que o Precoce aqui era totalmente caótico, que tinha que mudar, que não dava mais para ficar do jeito que estava. O programa Precoce MS completou em 2020 4 anos da sua estruturação, a ação da qual a Acresul fez parte como membro do grupo de trabalho. Eu acabei de dizer para vocês. Para também produtores rurais do Estado, a mudança trouxe um novo olhar e aumentou a bonificação e reforçou os pontos mais adequados e fortes da propriedade rural e resolveu alguns patamares que ainda precisavam de modificação para potencializar a produção pecuária. Dados oficiais, eu diria, do programa, mostraram que em 2007 a 2020 foram abatidos
2,715 milhões de animais pelo programa Precoce MS, sendo que 642,5 apenas em 8 meses de 2020. Já foram pagos 144,6 milhões em incentivos e a média do valor pago, que somava 59,20 em 2017, agora chega a 75,15 em 2020. Portanto, aumentou bem, graças a Deus, consideravelmente. Mato Grosso do Sul tem 19 frigoríficos credenciados para abater animais via Precoce MS e outros 3 em fase de credenciamento. São 759 profissionais responsáveis, técnicos habilitados e 2.240 estabelecimentos rurais cadastrados. Muito bem. Falamos tudo isso e vamos agora expor o seguinte. Infelizmente, esse ano, devido à pandemia, na Acrisul nós não podemos fazer nenhuma exposição. Não podemos fazer a Expo Grande, que seria em abril. Não podemos porque não podemos realizar aglomerações, reuniões de pessoas, leilões, nada disso. Esperávamos que no segundo semestre haveria uma janela possível. Também não aconteceu, nem a Expo MS não foi possível também anunciar. Mas pensando bem, para o ano que vem, já precocemente, eu estudei o calendário e vou dizer que já está marcada, a não ser que mude se esse coronavírus, que costuma dar uma rebarba, como está na Europa, voltando à segunda fase, se Deus o livre voltar, eu quero dizer que a exposição vai ser de 8 a 18 de abril. 8 a 18 de abril será a Expo Grande. Eu fiz um levantamento dizendo o seguinte: feriados de 2021, Carnaval 2021 vai de 13 a 17 de fevereiro, que é a quarta-feira de cinza, dia 17. Semana Santa vai de 30 de março a 2 de abril. Portanto, também não poderia fazer exposição por aí. Sexta-feira Santa, dia 2 de abril do ano que vem. Páscoa, dia 4 de abril de 2021. E o dia de Tiradentes, 21 de abril de 2021, que é uma quarta-feira. As exposições já marcadas estão aqui. Exporã 2021, Ponta Porã, será realizada, segundo marcada, de 17 a 25 de março. A Expo Agro do ano que vem, Dourados, será de 14 a 23 de maio do ano que vem. A Expo Bela Vista, do ano que vem, será de 16 a 25 de julho para ali se manter a tradição. A Expo Aqui 2021, de Aquidauana, será de 11 a 15 de agosto de 2021. Ainda não estão marcadas a Expo Londrina e a Expo Inter de Uberaba. Mas a Expo Grande, como já disse, está confirmada para 8 de abril a 18 de abril. Não bate com ninguém. Eu encontrei um ponto comum para não se atrapalhar com Carnaval, com Semana Santa, com feriados e outras datas de exposições. Então está marcada e estamos aqui lembrando que é o que vai acontecer. Tá bom? Muito bem. Eu tive numa reunião também, antes de terminar o programa, lá na Esplanada Ferroviária, no portão de entrada com a Avenida Calógeras, com o pessoal da prefeitura. Lá estive pela Acrisul, como estiveram também
pela FamaSul e sindicatos rurais, outros representantes. É para dizer que, se quiser fazer, avançar, promover, falar com a prefeitura, que eles terão a boa vontade para resolver. Eu fiz uma crítica, eu falei, só agora? Covid chega em fevereiro, só agora em setembro? Eu já estou tocando tudo há muito tempo e conversando com a baliza do governo estadual. Eu tenho conversado muito com o bom secretário de saúde, doutor Geraldo Rezende, e como também com o bom secretário de governo, doutor Eduardo Riedel, além do governador. Nada contra o prefeito, né? Muito pelo contrário. Falando em questão de prefeito, sabe quantos candidatos para prefeitos tem em Campo Grande? 15. Cheguei a falar até alto. 15. Nunca tivemos tantos. E o nosso prefeito aqui é candidato à reeleição. Só que eu acho que a coisa não está muito fácil, não. Se vai ter primeiro ou segundo turno, tudo isso a gente ainda vai ver. Eu vou mostrar agora, para ficar aqui, isso aqui é do PSDB, o maior partido do estado. Então, esse partido aqui, que não tem candidato a prefeito em Campo Grande, traz aqui a chapa de coligação dos municípios e de candidaturas próprias. Atenção, o PSDB fechou com 57 candidatos a prefeito. Ele tem 57 candidatos a prefeito. E para vice tem 28. Portanto, está em todos os municípios. Né? Candidatos a vereador, que também não são poucos, sabe quantos tem? 1.023 no PSDB. Aí vai dar o que falar, né? Porque vem aí o horário político, nós vamos aí procurar ver com quem que a gente anda, como é que se faz, como é que se vai. Então eu acho que não é fácil, tá? Outra coisa deixei para o final. Eleições na Acresul. Teremos lá pelo mês de novembro eleições para o triênio 2021, 2022, 2023. Esse que está falando aqui, pela maioria dos associados e membros da diretoria e conselho, é candidato à reeleição, tá? Então eu quero dizer o seguinte, se outra chapa existir, e eu não sei se vai existir, porque não é fácil formar uma chapa na Acresul, está aqui, por exemplo, a chapa que é vigente, são 58 nomes. 58 para dizer que está de acordo. A nossa chapa já está pronta e formada. Eu não tenho dificuldade, tenho muita amizade, procuro trabalhar sempre e realizar constantemente. Mas se alguém quiser procurar saber melhor, aguarde novas informações. Sou candidato à reeleição dentro da Acresul. E aqueles que puderem, achando que eu possa merecer, agradeço o apoio, a atenção e o voto, tá bom? Mesmo não tendo chapa, será chapa única. E havendo uma, duas ou três, vamos para a disputa, tá bom? De qualquer maneira, com grandeza e respeito, estou dizendo que sou candidato aqui na Acresul, que eu tenho verdadeiro amor por essa entidade, tá? Muito obrigado a todos. Vamos aguardar novas informações e todos aqueles que estão na minha chapa já deram a confirmação. Já estão cientes e me pedem para que eu não recue. Então não vou recuar. Muito obrigado e até o próximo programa. Tá bom? Foi.